Se existe uma capacidade, ou melhor, se existe uma virtude que buscamos aperfeiçoar para crescermos na vida, essa virtude é a coragem. E se existe um motivo pelo qual algumas pessoas valorizam tanto a coragem, é o fato de conhecerem bem o efeito devastador do medo, que além de oprimir a vida da pessoa, pode também influenciar a pessoa a desenvolver o pior que existe dentro dela. Antes de continuar, vale lembrar que o medo algumas vezes traz consigo uma cruel ironia. Algumas vezes, aquilo que você tem muito medo de que aconteça em sua vida acaba de fato acontecendo justamente por influência do próprio medo de que aquilo aconteça. Dito isso, podemos continuar. Para falarmos de como funciona a influência negativa do medo sobre a conduta de uma pessoa, fazendo-a desenvolver o pior que existe nela, falemos sobre a história do relacionamento de um casal. E por essa história ficar melhor sendo contada em primeira pessoa, vamos supor que essa seja uma experiência da minha vida. Uma amarga experiência. Então, vamos à história. Há um tempo atrás, eu não me aguentava de felicidade. Eu não acreditava que tinha encontrado aquela mulher tão especial, que nunca fez questão de esconder que o seu sentimento por mim ia além de uma paixão passageira. Mas, na medida em que o meu amor por ela crescia, crescia também um medo irracional de que ela, qualquer dia, encontraria alguém melhor e me abandonaria. Assim, eu passei a ocupar os meus pensamentos mais com esse medo do que com o amor que nós dois estávamos vivendo. E deixar esse medo absorver tanto os meus pensamentos só fez com que o medo fosse persistente o suficiente para me influenciar a acreditar que ela já até estava pensando em terminar tudo. Foi aí que essa crença criada pelo medo me perturbou a ponto do meu ciúme, com o tempo, se tornar um ciúme doentio. Aquele ciúme que faz uma pessoa ver sinal de traição quando não há sinal algum. Porque a traição está apenas no delírio da pessoa. Foi esse o ciúme que me acometeu e me fez passar a acreditar que quando ela estava longe da minha vista, ela estava em meio a alguma manobra para se encontrar com outro, ou já estava com outro. Então, eu fiz da vida da mulher a quem eu amava um verdadeiro inferno, prendendo-a em casa e constantemente a torturando com acusações de traições que só tinham acontecido na minha cabeça. E desse jeito, eu fiz daquele relacionamento algo impossível de sobreviver. Obviamente, eu acabei mesmo sendo abandonado por ela. Aquilo que eu tinha tanto medo de que acontecesse na minha vida, aconteceu de fato. E aconteceu porque o medo obsessivo e excessivo de que isso pudesse acontecer desenvolveu em mim a pior conduta que eu tinha a oferecer. Essa é a ironia cruel que o medo, algumas vezes, traz consigo. O medo exagerado de que alguma coisa possa acontecer é o que, algumas vezes, oportuniza que essa coisa aconteça. Mas entender isso fez pouca diferença naquele momento em que eu sabotei o meu próprio relacionamento com os meus delírios de ciúme. Para mim, o mais importante naquele momento estava em aceitar que era unicamente eu o responsável por ter sido deixado pela mulher a quem eu amava. E de que o meu medo, obsessivo e injustificado, vinha de uma insegurança
e de uma falta de autoestima profundas. Quadro esse que precisava imediatamente ser tratado com a ajuda de um profissional. Terminada essa história, a boa notícia, para mim, é que eu não sou esse homem. Essa não é a minha história. A má notícia, essa é a história de muita gente. A simples conclusão de tudo isso é a seguinte: alimentar o medo é mais um meio para alguém se lançar no abismo da autossabotagem. Um caminho que leva alguém a, inconscientemente, agir para perder, até mesmo quando as chances de vencer são imensas. É claro, uma dose normal de medo se faz necessária para nos ajudar a sermos cautelosos, para não colocarmos a nossa segurança e o nosso bem-estar em risco sem necessidade. Mas, fora isso, o medo só serve para ser superado e fazer de quem o supera um ser humano mais capaz de fazer da sua vida uma vida cheia de amor e gratidão.